Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Herculano. Estou aqui hoje com presença de dois companheiros aí, né, amigos, e um deles é o Luiz e o outro é o Servan, meu sogro, para dar aqui para a gente um pouquinho, né, de orientação, e documentar um pouquinho de como o exercício é importante na vida. O Luiz vai falar um pouco para a gente aí no decorrer do nosso podcast, né, falando sobre como está fazendo e orientações sobre como fazer exercício. E o Servan acaba sendo aqui a prova viva de que dá certo. Então vamos lá. Luiz, me fala aí um pouquinho de você, né, da sua história para a gente começar. Depois o Servan vem cá também falar para a gente e se apresentar. Isso aí, Herculano. Obrigado pela oportunidade. Eu sou o Luiz Carlos, sou educador físico, já pratico musculação aí há uns 25 anos. E a gente está aqui hoje para desmistificar muita coisa, né? Relacionada ao idoso e mostrar que a orientação conduzida da forma correta, né, previne e melhora muito a qualidade de vida dos idosos. Boa tarde, é um prazer estar aqui discutindo essas qualidades importantes e indispensáveis, né, na vida do idoso. Eu, particularmente, eu gosto do futebol, pratico 4 vezes por semana e pratico também academia. Tá? Então, me sinto muito bem e tenho uma vida ativa com normalidade. Então vamos lá, né? Eu queria, Luiz, jogar uma pergunta aqui, e vocês dois podem falar bem, né? Porque a gente entende que com o envelhecimento, principalmente a partir de 60 anos, existe uma coisa que chama sarcopenia, que é a perda de massa muscular no idoso, que é invariável, né? Isso é para todos que vão envelhecer. A gente cuidando disso ou praticando exercício, a gente evita isso e faz que tenha um ganho muscular, que esse idoso continue bem, né, mantendo sua autonomia. Isso acaba sendo invariavelmente para todos os idosos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente aí, Luiz. Sim. A sarcopenia é uma coisa inevitável, né? A gente pode melhorar, né, e diminuir essa sarcopenia, que é essa perda de massa muscular, com o tempo. Né? O seu Ivan depois vai dar os exemplos aí. Então, aquele idoso que é mais quieto, sedentário, né? A gente viveu aí um período de pandemia que deixou o pessoal muito sedentário, não só os idosos, mas no idoso isso é pior. Né? Essa falta de movimentação, de mobilidade, de treino resistido, que é aquele treino que ele tem um pouquinho de carga. Né? Você faz um exercício, às vezes, com o próprio corpo, mas você consegue, de certa forma, estimular o músculo. Isso previne bastante a sarcopenia. E eu queria, Servan, que o senhor falasse aqui para nós justamente isso, né? Você que nasceu lá em Pindaí, hoje mora em Uberlândia, e já está aqui há algum tempo, já pratica exercício há quanto tempo e hoje já está aí com seus quase 80, falar como você consegue praticar esse exercício, como é que ele se tornou na sua vida uma rotina prazerosa e que faz tão bem, né? Que te mantém aí ativo, te mantém tão ágil, ou seja, mantém aí você mesmo com 80 anos praticamente e tão bem fisicamente. Fala um pouquinho disso aí para nós. Realmente eu pratico esporte desde criança. Nunca parei. Nunca tive um motivo que impedisse a continuidade do esporte que eu gosto, que é o futebol. Então, eu sempre pratiquei, me cuidei. E recentemente, que eu falo de 30 anos para cá, eu tenho aprimorado a academia. Recentemente, hein, gente? 30 anos para cá. E o que acontece? A gente tem que respeitar o desgaste natural, mas você pode diminuir o ritmo da perda. Né? Então, eu tomo alguma coisa que eu sei que melhora as qualidades, mas eu entendo que há uma deficiência, né? Ainda deficiência na perda muscular. Né? Mas, graças a Deus, eu me sinto muito bem e eu tenho visto algumas coisas, por exemplo, as pernas do idoso eu vejo como a parte talvez mais importante. Servan, teve tão bom você falar nisso, porque a gente estava aqui conversando até antes, eu e o Luiz, né? E a gente entende quanto o quadríceps, que é essa perna, essa força da musculatura aqui da coxa, né, posterior, quanto isso é importante, porque a gente sabe que se a gente mantém essa musculatura viável, né, fazendo
aí o seu trabalho, a gente sabe que o idoso consegue se levantar, consegue ir, consegue manter sua autonomia. Né, Luiz? Fala um pouquinho quanto essa musculatura é importante para que esse idoso continue ativo, né? Continue independente com a sua autonomia, podendo ir e vir para onde quiser, a hora que quiser. Né? E sem essa musculatura, é um idoso que a gente vê que já tem uma seta, ou seja, para estar cadeirante, acamado, já não conseguindo mais ter um movimento, caminhar. Fala um pouquinho para a gente, Sim, Luiz. com certeza. Já tem estudos mostrando isso, né? Quanto mais fino a sua coxa, né, a sua perna, quanto menos músculo você tem, isso é um indicativo de você desenvolver demência no futuro. Né? Então, isso hoje é muito trabalhado, muito cuidado, muito visto, né, como uma forma de prevenção para o envelhecimento com mais qualidade de vida. Essa musculatura que ele refere, do quadríceps, da coxa, é importantíssimo. Né? Atividades diárias que você faz em casa, sentar e levantar, né? Sentar no vaso, subir numa cama, caminhar, deslocar, né? Isso é importantíssimo. Então, essa musculatura sendo trabalhada, né, de forma domiciliar mesmo. Às vezes nem todo mundo tem condição de frequentar uma academia, né? Não tem uma fisioterapia domiciliar. Então, assim, a gente vai mostrar depois que com exercícios básicos feitos rotineiramente, a gente consegue melhorar essa estrutura dessa coxa, dessa perna, para ele deslocar com qualidade e ter uma qualidade de vida. Não, e olha que incrível, né? O que o Luiz fala aqui é tão importante, porque é coisa simples, né? Eu tô com um idoso dentro de casa, quer dizer, eu não tô pensando que ele vai sair, vai para academia, não tô pensando em exercício complexo, eu tô falando de coisas simples para me manter uma musculatura que é importantíssima, talvez a mais importante do corpo, que é o que vai manter a gente em pé e podendo fazer uma caminhada, levantando de um vaso, levantando da cama, ou seja, coisas que a gente às vezes não percebe no dia a dia, né? Igual o seu Ivan vai falar agora, porque é um idoso saudável, robusto e Nem que consegue percebe. fazer tudo, nem percebe, nem dá tanto valor. Sim. Mas que a hora que esse idoso perde essa musculatura e acama-se, aí vem todas as complicações, né? Infecções, piora da massa óssea muscular e tudo mais. Fala um pouquinho aí, seu Ivan, como é que é ser idoso robusto e ter todo esse aparato aí osteomuscular que o senhor tem, que o senhor conseguiu, que o senhor treina e faz isso dia a dia do senhor ser melhor. Fala um pouquinho para nós. Realmente é o seguinte, você tem que sentir que você tem necessidade, mas, sobretudo, tem prazer. Eu pratico diariamente a bicicleta em casa. Diariamente, quando levanto, eu faço a bicicleta. Não é nada muito pesado, não. Mas eu dou 1000 pedaladas, contada de 100 em 100, e dou 1000 pedaladas. Beleza, tudo de leve, para dar um aquecimento. Na academia, 2 vezes por semana, eu faço o aquecimento das pernas. Pernas, de um modo geral. E outros dias, 4 dias por semana, eu jogo futebol. Tá? Ter muito cuidado para que não haja excesso. Tudo numa linha compatível que não prejudica a qualidade da sua vida. Né? E a gente, né, hoje, cada dia mais, a gente tem que entender isso, né? A que idoso eu estou proporcionando e qual exercício eu vou indicar para aquele idoso. Então, a gente pega o seu Ivan, um idoso robusto, né? Quase 80 anos, mas que tem todo um aparato muscular, então tem que manter isso, tem que manter essa musculatura bem, né? Fazendo exercício resistido e tudo mais. Mas aí eu tenho aquele idoso, Luiz, na casa, que é um idoso que tem muita dificuldade para locomoção, que tem aquela fragilidade, que já tem uma massa muscular com perda importante, né? Aí a gente tem que trabalhar ainda assim de que forma para que esse idoso fique ou se mantenha ativo, podendo fazer aí uma caminhada, podendo ter as atividades do dia a dia ali. Fala para a gente um pouquinho sobre isso, Luiz, sua Sim, sim. experiência. O idoso, quando chega num nível, o senhor vai acima da média, né? Mas assim, o idoso ele vai chegando num momento que ele não preservou essa massa muscular, começa a perder função. Né? Então, começou a perder função, isso ataca outros sistemas do corpo. Então, assim, precisa de uma avaliação médica para ele ter indicação de fazer atividade também, né? Para ele ver se não tem uma demência, se tem um problema cardíaco, um problema de demência que possa prejudicar ele no momento da atividade, do exercício. Então, ele tendo essa avaliação e se for liberado para fazer, a gente consegue treinar isso em casa, sim. Igual eu falei, coloca uma rotina diária, pode ser uma coisa assim de 15 minutos, nada muito extrapolante, mas a persistência e a rotina diária vai fazer essa musculatura não denegrir mais, entendeu? Para ele diminuir essa perda,
e até estabilizar aquilo para ele continuar tendo aquelas funções domésticas preservadas. Você falou de uma coisa, né, diariamente. Então, assim, esses 15 minutos aqui talvez faça a diferença, né? Então, a gente fala sempre que o exercício é importante, sempre. Ou seja, quanto mais eu entrar na rotina do idoso, fazendo isso diariamente por um tempo determinado, eu vou ter ganhos. Aí eu vou ter ganhos na propriocepção, ganhos na musculatura mesmo, ou seja, no tônus muscular, né? E assim eu vou manter esse idoso ativo. Então eu queria saber, Luiz, como que você consegue hoje trabalhar com um idoso, porque igual você falou, às vezes o idoso não tem uma cognição muito boa para conseguir receber ordens ou fazer. Como você consegue fazer com que esse idoso tenha uma rotina de exercício dentro de casa e fazer com que ele tenha esses ganhos? Dá uma... Sim, sim. Quando a gente tem um apoio familiar que consiga acompanhar e supervisionar esses exercícios, a gente consegue ter um resultado legal, né? Cada vez mais está difícil, né? Assim, hoje a gente fala as obrigações da família, aquela corrida, então nem sempre o idoso tem esse respaldo, tem essa ajuda para estar fazendo em casa, né? Nesse caso, se tiver um auxílio, uma cooperação, uma supervisão, a gente consegue prescrever uma rotina, né, de exercício diário, como você falou, a partir de começa com 15 minutos diários, cada idoso tem, né, o seu limite. Então a gente começa com exercícios menos intensos, vai promovendo mais alongamento, né? Isso melhora a mobilidade, melhora a flexibilidade, melhora o tônus muscular, ele começa a ter mais função, né? Então isso é preservado, quando não deixa ele quieto. E olha só, agora essa é direta para o seu Ivan, e como isso é importante, né? Fazer tudo é muito importante, porque o exercício, não existe nada hoje mais, viu, Luiz, que a gente entenda que qualquer estudo mostra, e é muito simples, que quando tem um idoso, o idoso está ativo e está praticando exercício, ele tem um envelhecimento com mais qualidade de vida, um envelhecimento mais saudável, e vamos falar que até em prolongamento, ou seja, em até ter desfechos melhores, ou seja, mais tempo de vida. E como isso é interessante, você falou um pouquinho disso, de ter o prazer no que você vai fazer. Fala um pouquinho, porque eu acho que isso é o definidor, né? Eu vou fazer um exercício, qual exercício? Porque quando eu tenho prazer naquilo, é muito bom. Fala um pouquinho disso, Ivan, como é que... O Luiz foi muito feliz quando ele disse que o incentivo é importante, é um incentivo da família. Mas eu vou mais longe. Eu jogo futebol. Por eu jogar futebol, eu tenho que me sentir mais qualificado para praticar o esporte. Às vezes eu saio muito, encontro com muitos amigos. Os meus amigos também, eu comparo comigo e isso também me dá força para eu tomar decisões. Tá? Às vezes é um amigo que não se deu bem, já tem outro que se deu bem demais. Então, tudo isso são exemplos para você levar para casa e colocar em prática. Isso vale a pena. Um pouco de vaidade na vida também é muito importante. E eu acho que, juntando tudo isso, né, que essa complexidade que o exercício faz, tem uma coisa muito bacana, né, Luiz? Porque não tem idade para começar, qualquer momento. Desde novo é o melhor, ou seja, tem que ser passar de pai para filho, mas a gente não pode deixar que se envelheça sem estar fazendo exercício. Então, que seja começar com 40, 50, 60, 70, 80, mas que comece. E quanto o exercício é bom, porque ele socializa, né, Luiz? Isso. Então, fala aí pra gente um pouco dessa questão, porque a gente vê assim, né, ou demência, ou o status aí cardiovascular, e a gente entende que o exercício físico, ele acaba vindo com o pacote da socialização, do bem-estar ali, de estar conversando, de estar familiarizando, de estar fazendo amigo. Fala aí um pouquinho sobre isso, Luiz, para nós. Quanto isso é bacana, né? Sim, isso é muito prazeroso, né, de você ver que o próprio pessoal frequentando a academia ou não, né, a gente vê muito isso no ambiente da academia, as pessoas começam a frequentar e hoje a média de idade aumentou, né? A gente via antes, isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a academia era lugar de marombeiro, né? Hoje não, você vê que é lugar de promoção da saúde. Você vê muita gente 50, 60, 70, procurando academia, começando atividade física, não tem idade certa para começar, e o melhor, socializando, saindo de casa, fazendo amigos, né? E assim, tendo aquele incentivo de ir para academia, porque lá ele tem uma outra família, né? Então ele consegue construir esse afeto.
E como isso é importante, né, seu Ivan? Fala aí, o senhor estava, até agora mesmo a gente estava brincando aqui, como é que é estar na academia, tá ali, né? Vamos fofocar, vamos falar, vamos conversar. Tanto que isso é importante para a gente estar exercendo ali, né, nosso, vamos dizer assim, envelhecer com qualidade, produzindo uma comunicação, entrando ali, né, na atualização das coisas. Me fala um pouquinho de como isso é importante para você. Veja bem, se você conseguir sair de casa para o social, é fundamental, é importante. Eu gosto da academia, gosto do ambiente. Lhe confesso que há pouco dia atrás, um amigo meu falou: Ivan, eu queria merecer um favor seu. Eu falei: pois não, cara, posso tirar uma foto com você para me levar para o meu pai? Porque meu pai não faz nada. Meu pai está com 65 anos e não pratica nenhum esporte. Falei: não, para mim é um prazer. Traz ele aqui para a gente bater um papo, conversar. Então, essa parte externa é fundamental. O ambiente é bom e não é só para a parte física, não. Para a parte social, conhecimento geral. E você tem pessoas de todas as idades, todos os tipos, todas as qualidades cultural. Então, você cresce desse lado também. E assim, né? Eu acho que a gente querendo puxar agora, porque o assunto de hoje é o exercício, mas a gente entende que qualquer doença, né, Luiz? Ou seja, quando eu tenho doenças crônicas, igual hipertensão, diabetes, dislipidemias, outras doenças crônicas que vão estar muito presentes nessa população que envelhece, ou seja, quanto mais velho, maior a chance de eu desenvolver, porque tem a ver com a idade talvez seja um fator de risco, quanto isso é importante no tratamento dessa doença. Quer dizer, o exercício físico faz parte do tratamento. Então, assim, não é só eu vou fazer exercício porque é legal, porque não, é porque também melhora o condicionamento cardiovascular, melhora a hipertensão. Sim. Fala um pouquinho para nós aí dessa orientação e desse tratamento tão importante que a gente tem que ter no dia a dia. Sim, atividade física como essencial no tratamento, né? Você falou, tem o tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, né? Que acaba que está restrito a essa população. Na hipertensão, você citou hipertensão, diabetes, né? Hipercolesterolemia, que é o colesterol alto, a gente vê muito isso hoje nessa população. E a atividade física contínua, né, de moderada contínua, ela tem esse papel fundamental, né, de preservar a função cardíaca, né, a função do endotélio, esse retorno venoso. Então, assim, a pessoa precisa muito disso. E é onde a gente vê que, na maioria das vezes, é falho. Né? Muita gente hoje prefere, às vezes, ficar parado, ficar dentro de casa e acha que tem que fazer uma coisa muito extraordinária para ter melhora. Sendo que a gente vai mostrar aqui que dentro da própria casa a pessoa consegue ser ativa. Né? Ele consegue linkar essas coisas junto com o tratamento para ter uma melhora. E assim, é a coisa que eu falo sempre, né? Porque assim, a gente ter um idoso, ou seja, idoso a gente fala acima de 60 anos, e ter sem doença, existe, mas é raro. Agora, eu tenho idoso e tenho algumas comorbidades, algumas doenças, esse é o mais comum. E isso nos obriga, de certa maneira, como uma parte do tratamento não medicamentoso que o Luiz falou, que seria exercício e alimento, para que esse idoso tenha um melhor desfecho, ou seja, não tenha risco de doenças, de complicações dessas doenças, igual infarto, AVC. Então, aqui a prova, né? E a gente traz aqui o Sr. Ivan como um relato mesmo de experiência de vida, falando sobre isso, porque ele tem doenças crônicas, ele trata e ele faz todos os exercícios, e com certeza esse benefício, esse resultado nessa idade vem disso, né? Vem desse efeito diário aí de exercício ao longo do tempo. Fala um pouquinho, Sr. Ivan, o que o senhor tem de doença, como é que o senhor trata e o que o senhor acha que o exercício fez de melhor pelo senhor na sua vida? Eu acho que a pessoa que faz exercício, ele está mais apto, mais preparado para que o médico possa recuperá-lo. Né? Parece que o medicamento ele chega mais cedo. Tá? Você vai tomar um anti-inflamatório, às vezes você consegue sucesso com um anti-inflamatório. Mas tem um idoso que não pratica o esporte, ele vai tomar um antibiótico. Então a resposta dele é mais lenta.
Mas, assim, eu sou cuidadoso. Medicamento eu posso tomar em dobro, mas deixar de tomar, não. Eu me cuido. Tá? Eu sempre falo, viu, Servan, que é uma coisa assim, que a gente tem que entender. Toda doença crônica tem um tripé, né? Então a gente tem que praticar exercício, tem que ter alimentação adequada para aquilo e, lógico, a medicação. Então, bom, eu vou tratar com a medicação, eu estou fazendo o melhor exercício para aquela determinada doença, estou fazendo uma boa alimentação. Aqui é a chance de eu ter um melhor resultado para essas doenças, menor chance de ter as complicações e com certeza uma longevidade maior. Quer dizer, envelhecer hoje não é nem prolongar a vida. Eu costumo falar que é dar a esses dias de vida que a gente tem o melhor. Ou seja, ter um dia bom, ter um dia produtivo, feliz. É isso que traz para a gente um dia a dia a procura sempre desse de estar fazendo tudo, né, Luiz, ativo. Conta um pouquinho das experiências que você tem lá na academia com esses idosos, que hoje são muitos, que procuram essa atividade. Fala um pouquinho aí pra gente. Sim, sim. Eu vou puxar para o lado da musculação, né, que eu vivencio isso. E o exercício resistido com o peso, né, ele está em todos os esportes, né? Você pratica o futebol, aliado à musculação, você tem as pernas mais fortes, você tem um condicionamento cardiovascular melhor para correr, né? A senhora lá que pratica uma natação, ela também faz a musculação, porque isso vai dar uma força para ela bater a perna, uma força para ela bater o braço, né? Então, assim, um senhorzinho que não treinava nada e começa a fazer atividade física, começa a treinar uma musculação, ele tem mais força, ele evita uma queda numa escada, né? Ele evita uma queda na rua, né? Então, assim, ele consegue atravessar a rua, fazer as coisas com mais segurança, né? Então, assim, ele evita complicações além das doenças crônicas, né? Então, assim, tem todo um estilo de vida, né, de vivência, que ninguém quer ficar só preso dentro de casa. Então, ele precisa estar bem, precisa estar forte, para, aliado a isso, ele conseguir ter a qualidade de vida, conseguir sair, conseguir fazer as coisas, fazer suas compras, ir no banco, né? Então, é isso. Servan, me conta o seguinte, o que você indicaria hoje para que não tivesse um idoso com sedentarismo? O que tiraria esse cara de casa? Como é que você botaria um colega seu, um amigo, para praticar? Dá uma força aí para gente. Tenta levar lá para dentro da casa das pessoas um imã e vem. O que? Me fala, o que Bom, te anima todo dia a sair de casa? Fala aí. primeiramente, tem que saber se a pessoa quer. Tá? Isso facilita muito, facilita muito. Além do querer, é ter o prazer de praticar aquilo. Você tem que associar uma coisa, uma necessidade com um prazer. Tá entendendo? Daí você cresce, você evolui, associando uma coisa a outra. Às vezes a pessoa que não faz exercício, que não faz nada, quando ele chega a ser acamado, você pode perceber que você que é médico sabe perfeitamente que na entrevista você pergunta, ele fuma, ele pratica esporte, são perguntas fundamentais na entrevista do idoso, né? Então, eu digo a você o seguinte, a minha história é assim, eu tenho o esporte que eu pratico, então se eu faço exercício, eu penso no meu esporte, eu sou vaidoso, eu penso no meu corpo, eu penso na minha cabeça, está entendendo? Então, isso depende muito de cada um. Agora, o querer é fundamental. Eu acho que sempre é assim, né, Luiz? A gente tem que começar com aquela vontade. Exercício no começo é muito difícil, aquele cara que está, né, sedentário, dele ter aquele pé direito. Vou começar. Então, o começo é sempre difícil. Mas eu acho que sempre é isso, né? A gente associar o prazer ao exercício que a gente vai fazer, ou seja, aquilo que eu gosto. Mas, e o resultado melhor é quando aquilo vem com a socialização, né, Luiz? Conta um pouquinho pra gente como é que é a gente acorrentar tudo isso a mesma coisa e a gente conseguir trazer essa pessoa para o exercício do dia a dia, né? Para que ele tenha prazer nisso. Fala um pouquinho. A gente nota, né, e é um parâmetro importante, você falou, um preconceito, né? A pessoa acha que ela não se cabe ali, né? Então, assim, até que desmistifica isso na mente, né, do idoso. Então, muitas das vezes ele não teve isso na casa dele, não foi passado de pai para filho, não tem essa rotina, essa cultura do movimento, né? Que hoje em dia todo mundo faz esporte, as crianças, e vai crescendo com aquilo. E muitas vezes a pessoa tem essa dificuldade de ultrapassar essa barreira. Então, às vezes ele chega na academia, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser
igual ele falou, entrevistado, né? A gente conversa, descobre o que ele gosta, o que ele não gosta de fazer, as dificuldades que ele tem, para ele sentir que foi acolhido, né? Aí, em cima disso, a gente traça um plano para ele, né? Se ele tem uma cardiopatia, mas que o médico liberou, então espera aí, vamos trabalhar primeiro esse condicionamento para depois ele começar a pegar um pezinho. Né? Então, assim, tudo por etapas e com orientação funciona melhor. Né? Não pode também sair fazendo ali a coisa só pelo amor. Né? A gente, muitas vezes, precisa da orientação. Eu acho assim, cada vez mais, né? A gente sempre vê mesmo, né? Ver esse risco cardiovascular desse idoso, fazer essa avaliação médica anterior e o que ele pode ali de exercício, a gente tem que direcionar Sim. mesmo. E se não tiver esse acompanhamento, essa orientação, quer dizer, essa mudança, levar ele para esse prazer, para esse gozo na hora que ele está fazendo ali, dele estar bem, né? Descobrir aquele exercício que esse idoso gosta, isso aí eu acho que é a mágica do negócio, né? Porque quando você consegue e a coisa fica prazerosa, ele faz sua obrigação e ele procura no outro dia, eu quero, né? Mas principalmente alguém estando do lado ali, né? E eu vejo isso nos esportes, né? Muitos dos esportes a gente tem o esporte coletivo, né? Que é o futebol, né, Servan? Que a gente tem amigos, fala um pouquinho aí termina um racha, aí tem a resenha. Então isso é muito importante, porque isso traz para a história da pessoa, né? As coisas não só do esporte, mas ali se faz amigos, ali eu tenho uma história, ali é parte da minha vida. Então, quando o exercício faz parte da vida do idoso, ele fica muito prazeroso. Aquilo vai se tornar aí uma rotina essencial, né? E que o idoso nem percebe, mas que é obrigação dele, ele não consegue ficar sem. Fala um pouquinho, Servan, dessa sua história aí com o futebol, né, com as suas Isso. resenhas, conta um pouquinho. Essa parte complementar do esporte é fundamental. É aquela história. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Ali você tem amigos, né? Tem amigos, por exemplo, comentar do futebol, da sua atuação, como foi hoje. Se você não foi bem, você então busca melhorar fisicamente, tá? Então, é uma disputa um dia a dia. Então, é nós mesmos procurando melhorar cada dia. Eu preciso fazer uma corrida. Eu busco isso em função do resultado que eu pratico no futebol. Tá? O Luiz citou aqui a importância daquela pessoa que não quer ir na academia, porque acha que está velho, e eu vejo o acolhimento que ele tem lá do personal. 2 semanas depois já está com intimidade, brincando. Você me entendeu? Nos primeiros dias ele vai com a roupa toda inadequada. Mas depois ele já compra a roupa adequada, vai melhorando, já puxa um pouquinho mais da camisa, já quer mostrar o braço. Servan, mostra aí pra gente um pouquinho como é que é 80 anos aí. Mostra aí pra gente o músculo aí de um... Mostra um De bíceps idoso. lá. Aí, ó. Faz um duplo bíceps Aí, lá. gente, 80 anos, ó. Não temos idade, né, pra gente chegar num bom resultado. Isso aí, Você ó. pegar um idoso, Isso aí, ó. né? Parabéns, viu? Parabéns, é isso aí. E assim... Não, é o negócio lá. É o tanquinho. E aí, Luiz, a gente acaba vendo aqui o resultado, né? Isso aqui dá certo, né? Eu tenho que ter o exercício dentro daquela rotina diária do paciente. E aí eu pego, Luiz, que agora nós vamos puxar um pouquinho para esse lado, aquele idoso também que já não tem uma cognição legal, já não tem uma funcionalidade, eu também tenho que pensar nesse idoso na casa dele. Dá algumas dicas aí, Luiz, porque esse idoso, às vezes ele já é sedentário, já passou 60, 70, é o idoso que está dentro de casa com a fragilidade, aumenta o risco de queda, todos os riscos cardiovasculares. O que eu posso orientar para esse idoso no domicílio para que ele não fique e mantenha esse sedentarismo? Como é que eu vou orientar o exercício? O que seria o melhor aí, Luiz, hoje para a gente ter com esse idoso? E depois, né, nós vamos estar aqui, minha avó vai estar presente, né, 94 anos, com a demência de Alzheimer avançada, e ver como isso, a todo momento, traz para o idoso um aprendizado, mantendo aí a mobilidade, quanto isso é importante, né? Depois eu vou falar um pouquinho dela, mas fala aí para a gente, dá dicas aí, Luiz, de como também esse idoso que está em casa, tanto vai ser importante para ele o exercício, se realmente é importante isso e o que devemos procurar. Fala Sim, sim. Eu acho que ninguém deve ser excluído, né?
todo mundo tem um plano, né, que pode ser feito. Então, a questão é avaliar, orientar, demonstrar dentro da situação dele ali, no momento, o que é mais viável ser feito. Então, assim, a gente pode melhorar a mobilidade? Pode melhorar o alongamento? Pode, a flexibilidade, a força, né? Mas como vai ser feito isso? Uma pessoa que já está acamada, é mais difícil, é mais limitado, mas é possível fazer algumas atividades, né? Fisioterapia domiciliar, um acompanhamento com o educador físico, é possível fazer algum exercício com elástico, com o próprio peso do corpo, para a pessoa tentar estabilizar aquela condição, né? Evitar uma queda sozinha, vai no banheiro, não machuca, né? Consiga ir sozinho no banheiro, voltar, consiga se lavar, se limpar. Então, assim, cada caso tem que ser avaliado, mas Olha, é olha como é possível fazer. importante aqui, e o Luiz falou, eu vou querer que ele aprofunde um pouquinho nisso, né? Porque às vezes esse idoso está muito frágil e tem perda de massa osteomuscular, também já está com um equilíbrio bem ruim. Então, assim, fala um pouquinho, Luiz, porque assim, às vezes a gente não entenda, mas ganhos pequenos, ou seja, mantendo isso, eu vou evitar a queda, porque eu vou melhorar o equilíbrio, eu vou melhorar aí com essa mobilidade desse idoso, de um simples sair do vaso, ou seja, na hora de tomar um banho. Quer dizer, fala um pouquinho sobre isso, quanto isso é importante, porque também a gente está falando aqui do idoso muito saudável, um idoso com uma qualidade de vida, mas eu estou falando também daquele idoso ali que precisa também. Também temos ganho, Luiz, fala um pouquinho disso. Sim, sim. Eu acho que, além da atividade, a gente tem que avaliar muito a nutrição também, né? Então, ter esse acompanhamento nutricional, dos medicamentos, da parte médica também, e da questão da avaliação da mobilidade e do treino, né? A gente pode melhorar essa pessoa, sim, né? Desde que ela não tenha contraindicação nenhuma de levantar, de andar, já seja acamado ou um cadeirante, se ele tiver ainda uma condição de exercer, de fazer a musculatura dele trabalhar, a gente tem que explorar isso, porque muitas das vezes é esquecido, né? A pessoa deixa lá, é melhor ficar na cama, é melhor ficar na cadeira, do que tentar isso. Mas um pouquinho de conquista que ele tem no dia a dia, de conseguir levantar, tirar uma água do filtro e voltar, sentar no sofá, isso é uma conquista, isso é um ganho, né? Isso é prazeroso para ele. Que ele pensa assim, eu não sou mais um inútil, né? Eu não estou só sentado, só deitado aqui esperando cuidado, então eu consigo fazer algo ainda por mim, né? E vamos lá, agora nós estamos, você está vendo que a gente está só aumentando aqui, né, Luiz? Agora eu vou lá, ó. E eu ainda tenho aquele idoso que está acamado, quer dizer, esse idoso agora é totalmente dependente para todas as atividades básicas de vida diária. Quer dizer, ele depende de alguém para fazer higienização, para dar alimentação. Ainda assim, eu tenho ganho por fazer exercício físico com esse idoso, Sim. mesmo que seja assistido, porque eu melhoro flexibilidade, eu melhoro ali a articulação, melhora, né, para eu poder fazer a troca de roupa, Sim. melhora para eu poder fazer a mudança de posição. Fala um pouquinho para nós, Luiz. Sim, Ainda sim. assim, em qualquer momento, o exercício é brilhante, né, É gente? brilhante. A gente vê mesmo pacientes acamados, né, a prevenção de piora dele, né? Então, assim, a gente tem que ter mobilidade mínima que seja para ele conseguir virar, lateralizar numa cama, levantar um pouco da cadeira e sentar novamente. Isso evita outras complicações, úlceras, né? Todas as complicações que o idoso nessa fase tem. Então, assim, ninguém está excluído, né? Sempre vai ter aquele benefício. Você vê, um pouquinho que ele consiga melhorar a ingesta de proteína, né, ele consegue evitar a perda muscular. Né? Hoje tem também questão de hormônios, de outras coisas que pode ser feito pelo idoso também. Cada caso é um caso. Mas assim, a gente nunca deve esquecer que em qualquer fase o exercício é benéfico. E a gente brinca, né, de mamanda caducando. Quer dizer, não tem alguma etapa da vida que a gente deixa o exercício de lado. O exercício é importante em todas as etapas da vida, desde lá o nascimento e o crescimento, para o desenvolvimento, para o crescimento osteomuscular, estatural, depois passa já ali no idoso, com outra necessidade. No adulto jovem nós temos várias necessidades, mas assim, o exercício em toda a vida, né, com certeza vai trazer uma vida mais ativa, né, uma pessoa mais socializada, uma pessoa com menos dependência, uma pessoa podendo aí estar, né, realmente Autoestima boa, inserida, né? com autoestima boa, estar inserida na sociedade. Então, assim, exercício não tem hora, não tem momento e quando iniciar, tem que ser sempre. Fala um pouquinho disso, depois eu quero ouvir o Servan também. Sim, sim. A gente vê hoje os dois extremos, né? Tanto a população mais jovem procurando atividade, né? E de musculação mesmo, né? A gente sabe hoje que não tem aquele mito de que a musculação vai
atrapalhar o crescimento do jovem adolescente. Então, isso é mito e isso já vem sendo trabalhado e estudado há muito tempo. Né? Então, assim, em cada fase da vida, o exercício é benéfico, né? Seja para o desenvolvimento, né? Para a cognição, para a força, né? E quanto mais você consegue iniciar isso, eu acho que é mais fácil você levar isso para a vida toda. Né? Porque a rotina vira hábito, né? E o hábito fica prazeroso, e aí você faz por amor. Né? Você não faz com cara feia, né? No início até pode ser, mas depois você leva aquilo, incorpora e só vê o benefício, né, da coisa. E como isso cada vez mais assim, né? Na medida que está dentro da rotina, aquilo faz parte da vida da pessoa e se torna menos obrigação e mais prazer. Fala um pouquinho disso, Ivan. Eu vejo que o idoso, às vezes, está um pouco esquecido. Ele precisa ser mais lembrado. Porque o idoso, o mínimo que ele melhorar, pode ser um percentual muito alto na vida dele. Tá? E o idoso, ele é muito obediente ao médico, ao personal. Eles criam uma confiança muito importante. E eu acho que ele precisa de mais oportunidade em casa, até idoso, o cara de 60 anos que está lá, não se cuida, não liga, você me entendeu? Eu acho que se houver um pouco mais de atitude da família, que tem aquela pessoa lá que aos poucos vai se declinando, se levar, e não é, a parte mental, social, acrescenta em tudo. A vida dessa pessoa transforma em tudo, não é só na parte física. Tá entendendo? E assim, eu acho isso tão importante. Vou puxar agora para a minha área, né, que é geriatria. E quando a gente vê o que o Silvano está falando, né, essa pessoa quando está inserida, ela é um idoso que ela faz parte da sociedade. O idoso é muito importante, então um pouco dele também vai trazer para a nossa sociedade, né? A gente fala hoje cada vez mais envelhecimento ativo, que é esse envelhecimento desse idoso inserido, dando exemplos, né? Então, realmente, a gente precisa muita coisa de saúde pública, de estar dentro das casas, né, nas televisões, tá levando isso aqui que nós estamos fazendo para dentro da casa. Vamos lá, gente, acorda, né? Vamos pegar aí, vamos abraçar o médico, vamos abraçar o educador físico, fisioterapeuta, né? Vamos fazer isso na comunidade, vamos fazer lá na praça, levar todo mundo. E a conversa disso, inserir, né, esse idoso dentro da sociedade, que possa estar em atividade plena, né, no gozo do seu passar para a sociedade, porque tem muita coisa, quer dizer, experiência. Sim. Isso é o básico, né, o principal. Quer dizer, o Evangelho nem discute a importância e a relevância, né, da sua geração para nós, né? O exemplo e tudo. Então, assim, é muito importante a gente estar a cada vez mais trazendo vocês para continuar dando esses bons exemplos. E que comece com o exercício. Né? Ótimo. Fala aí um pouquinho da sua experiência de idoso aí. Sim, a gente, mesmo antes da enfermagem, tudo, igual ele falou, é a importância da prevenção, né? Então, hoje em dia, a gente não vê só a questão de intervir no momento em que tá precisando. Né? Então, por que a gente não faz isso precocemente? Né? Então, sim, essa questão da geração que já fez e deu certo, isso é muito válido, né? Um conselho de quem já treina, tá aqui o exemplo. Então, a gente tem que pegar isso e levar para gerações futuras. Né? Eu vejo isso sendo trabalhado. Realmente, a gente tem muitos tipos de serviço e que consiga inserir o idoso. Né? Tem CA, cada lugar tem os grupos que a pessoa pode procurar uma atividade física. Né? E ela não vai pagar por isso. Né? Ela vai ser inserida ali naquele grupo e vai treinar sem ele estar pagando por isso. Né? Tem as academias, as clínicas, tem tudo aí que pode ser pago, né? Pode ser terceirizado, mas tem também os grupos que podem inserir o idoso de forma gratuita. Né? Então, assim, não tem tanta desculpa mais para não se movimentar. Né? Tem que movimentar. Então é isso, né, gente? Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, né? Seu Ivan, o exemplo que deu certo, que dá certo. Vamos lá, sai do sedentarismo, sai de casa, vamos inserir aí, vamos ser o idoso ativo, seu exemplo, seu dia a dia é muito importante para nós, né? Vamos sair de casa, vamos tá aí provocando em nós aí, né? Esse dia a dia que a gente procura sempre em melhorar, né, Luiz? Eu acho que a gente tem que fazer a cada dia coisas melhores e que tem Sim. mais e mais coisas boas para nós mesmos e para toda a sociedade. Sim. Não é isso, Ivan?
Eu quero aproveitar, eu tenho certeza que esse vídeo vocês estão nos ouvindo. Você que tem o seu pai, o seu avô de lado, colabore para que ele possa ter uma vida mais digna, né? Fazendo exercício, saindo, melhorando sua capacidade de física e mental. Está entendendo? Então, isso aqui é um exemplo a ser seguido. Então, vocês que estão em casa, tire seu pai ou seu avô, leve para fazer o exercício, associa a parte física com o prazer de sair, conhecer novo ambiente, conhecer outras pessoas que deu certo, isso ele vai achar muito na academia. Então, não dê tempo, faça tempo e faça isso o mais urgente possível. É isso aí, gente. Não vamos perder tempo, hein? Vamos sair do sedentarismo, vamos aquecer aí essa vida, enriquecer aí com exercício físico. Isso aí, E que esse vai treinar envelhecimento seja sempre melhor, né? E com esses idosos aí que não tem limite hoje. Até os 100 anos, né, seu Ivan?